nosso Deus não deixa, né? Não deixa que a gente deixa passar desapercebido. Queridos, quantos de vocês têm uma lupa aí? Eu tenho a minha. Eu tenho uma também. Eu não tenho, não, viu, Fernandinho? Estou precisando, mas ainda não tenho. Somos todos, então, porque eu estou precisando de uma também. Mas eu sei que a irmã Toninha, ela tem uma lupa. Mas como essa lupa ajuda, principalmente quando estamos com dificuldade de enxergar com clareza? É o meu problema. Irmãos, mas quem usa óculos é uma lupa, né? Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora você imagine quem usa óculos e está precisando da lupa. Pois é o meu caso, meu irmão Francisco. Eu uso óculos e ainda preciso de uma lupa. É verdade. O meu já não serve mais. Queridos e queridas, o pastor Mark Feeling, ele traz uma ilustração da lupa. A nossa visão natural, ela consegue enxergar de uma forma muito limitada quando se fala de salvação em Cristo. Mas nós precisamos da lupa para enxergar o potencial das pessoas. Principalmente quando as pessoas, quando ninguém dá um crédito a elas. E essa lupa tem um nome. Qual é o nome dessa lupa? Jesus. Jesus. Essa lupa é Jesus. E o desafio que o pastor Mark Feeling traz para nós, como igreja, como indivíduos, é que nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Imagine alguém passou por mim e viu, mas que negrão, o bêbado, que faz arruaça, jogador de futebol da várzea, frequenta a escola de samba, passa a madrugada no claro. Alguém falou assim, eu vou levar uma mensagem para esse negrão aí. Não, mas back central. Sim, não, centroavante. Centroavante. E alguém viu o que ninguém viu. É verdade. Será que essa experiência não é para cada um de nós? Será que alguém não viu com a lupa de Jesus em nós? Não foi assim também? O que vocês acham? Sim. Sim, com certeza. Jesus quer nos usar como instrumento dele e que nós tenhamos essa percepção. E essa percepção, ela não é somente humana, mas tem que ter uma percepção no olhar de Jesus. Por isso que no decorrer dessa lição que estudamos essa semana, nós vamos ver que a combinação entre a ação humana e a ação divina com a presença de Jesus. Alguém, por gentileza, pode ler o verso áureo, Mateus 4, 19? Quem pode ler para nós, por favor? Raimundo, pode ler, Raimundo? Colocando o microfone aqui, eu fiquei meio atrasado. Qual que é o verso? Ok. Então... É o verso para memorizar? Isso mesmo. Isso. Vou ler, então. Por gentileza, leia. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. Amém. Queridos, eu não dei umas boas-vindas, um feliz sábado, eu quero fazer nesta hora. Feliz sábado, Elias. Feliz sábado, Vera. Feliz sábado. Raimundo. Sábado. Sejam bem-vindos a essa escola sabatina.
queremos ter de vocês a contribuição no comentário da lição. Fique inteiramente à vontade. Eu estou usando o celular, mas vocês dão um toque. Olha, eu quero falar, porque eu não vejo todos aqui no celular, tá ok? Sabe o que chama a nossa atenção, meus queridos? Quando Jesus disse àqueles homens, olha, eu vos farei pescadores de homens. Jesus estava atribuindo a eles uma profissão e destacando essa profissão. Vocês eram pescadores, mas agora vocês serão pescadores de homem, ressaltando uma nova profissão. Sabe o que eu penso sobre isso, queridos? Nós temos aqui nessa sala professores, temos aqui gente que trabalha na construção civil, temos Elias, por exemplo, que é da área tecnológica. O irmão Francisco é um homem que trabalhou em várias áreas da administração. Enfim, cada um de nós exerce... Jesus na área profissional da saúde. O que chama a nossa atenção nesse verso é que... A irmã Vera, grande artesã. Sim, a Vera é multifuncional. Isso, culinários também. Sim. O que a gente observa nesse texto de Jesus, que, embora nós exercendo a profissão, ou já exercemos uma profissão, na verdade, nas horas vagas, nós exercemos a nossa profissão. Porque, na verdade, somos missionários. Todos somos missionários. E, nas horas vagas, exercemos a nossa profissão. É isso que chama muita atenção nossa, viu? Quando Jesus disse isso àqueles homens que eram pescadores. Jesus, por exemplo, Jesus, profissional da área de saúde, nas horas vagas, você é uma profissional de saúde, mas a sua profissão é comunicar Jesus para as pessoas. É essa a sua profissão, é essa a nossa profissão. Amém? Mas eu falo muito de Jesus no meu trabalho. Isso eu faço. Dúvida. É isso mesmo. Eu levo no meu trabalho, falo sempre. E o resultado é duplo, né, irmã? Exatamente, irmão. Anteontem mesmo. Anteontem mesmo, eu cuidei de uma paciente, o nome dela é Shirley. Eu rodo vários hospitais, um total de 7 hospitais, fazendo hemodiálise. Aí, um certo dia, eu estava cuidando de uma paciente lá no Hospital do Itaim, que fica na Avenida Santo Amaro. Aí, quando foi anteontem, ela olhou para mim, ela estava muito mal, que ela tem CA. E ela estava tomando um antibiótico, ela estava passando muito mal e chorosa. Aí eu fui lá conversar com ela, aí perguntei se eu podia ser útil a ela alguma coisa. Ela olhou para mim e falou, que o pessoal lá me chama de Maria. Maria, eu te agradeço muito, mas você já me ajudou muito no dia que você cuidou de mim no Itaim. Isso é tão gratificante. E sempre levando a palavra de Deus, isso é muito bom. O trabalho da gente rende, é bem mais gratificante. Obrigado pela sua contribuição, Jesus. Vocês, na capa da lição do trimestre, vocês vão ver lá um mecânico de automóvel recebendo a mensagem de um cristão. É isso. Nós temos todas as oportunidades e elas precisam ser aproveitadas. Sim. Porque sempre há uma pessoa ao nosso redor, próximo de nós, que precisa conhecer essa mensagem. A mensagem que conduz o homem à salvação em Cristo. Amém? Amém. Queria fazer uma observação, irmão Jeremias. Por favor, pode falar. E com todo respeito aqui ao Tiago, né, o
desenhista da lição sabatina, ele foi muito também perspicaz, né? Onde ele colocou aqui na ilustração um grande irmão, né? Afrodescendente ensinando para um branco, né? Eu estou mostrando aí na tela, vocês estão vendo aí, né? Um mecânico Sim. de alto recebendo a mensagem de Jesus pelo este homem. Amém? Amém. A lição trouxe um incidente bíblico que está registrado em Marcos capítulo 8, né? Marcos capítulo 8, e o versículo 22 até o 26. Ali nós temos uma narração de pessoas, homens que levaram um cego até Jesus. E por quê? Por que o segundo toque? Por que é apresentado esse título, o segundo toque? Alguém gostaria de comentar? Gostaria. Posso? Me permite? Pode. Sim, pode comentar, irmão Francisco. Eu não sei se eu vou me lembrar com exatidão, mas eu me lembro que eu ouvi essa semana sobre esse segundo toque. Foi quando o primeiro toque que Jesus tocou nele para melhorar, para trazer a visão dele, né? Ele enxergou as coisas meio assim nublada, como árvores, né? E aí o segundo toque, me parece que Jesus tocou novamente, aí ele viu a face de Jesus, né? Ele viu, na primeira ele via como árvores, né? É exatamente isso. Alguém gostaria de dar mais contribuição, acrescentar? Olá. Ou confirmar? Bom sábado. Tudo bem? Bom sábado, Elias. Seja bem-vindo. Pode falar, Elias. Então, pelo que eu entendi da lição do dia, houve uma necessidade de ter um agente de testemunhou que disse, olha, a pessoa, Jesus está lá, ele vai resolver. Essas pessoas levaram a pessoa, o indivíduo, né, que estava com necessidade, que estava suplicando, até Jesus. Então, o primeiro toque, por exemplo, né, nessa ótica da lição, seriam as pessoas que testemunharam e que levaram até Jesus. E o segundo toque seria o Jesus continuando. Com certeza vai ter o terceiro toque, que é a pessoa que conheceu Jesus vai levar outras pessoas e assim por diante a Jesus. É uma ideia. O toque não para, né, Elias? As consequências do primeiro toque não param, né? Que seja uma... o cego conhecia a necessidade, ele sabia que ele estava cego, mas os seus amigos sabiam que havia alguém que poderia ajudá-lo. E esses amigos levaram esse deficiente visual até a presença de Jesus. Queridos, quantos de nós sabemos de pessoas, amigos nossos, que têm necessidade de conhecer Jesus? Porque, de outra forma, no caso do deficiente visual, ele não chegaria até Jesus, mas ele foi ajudado pelos seus amigos. É isso? Sim. Jeremias, Pode quando falar. essa história aí, essa mensagem que Jesus fala através dessa cura que ele fez, né? Eu lembro muito, assim, eu consigo ver essa mensagem através de quê? Porque eu estou vivendo mais ou menos uma situação assim. Eu, Joel e Pedrinho, nós estamos dando estudo para um rapaz que ele é totalmente drogado, né? Vive no mundo, ele é desiludido de tudo. E ele tem muito pouca esperança. Ao mesmo tempo que ele crê em Deus, ele sabe que Deus existe, que Deus pode, mas ele não tem a fé o suficiente. Então, quando a gente vai dar estudo para ele, ele sempre vai
ele nunca vai sã, ele sempre vai ou alcoolizado ou drogado. Mas quando ele chega lá, né, ele diz que vai contra a vontade dele, porque ele não tem vontade. Mas Deus empurra ele para aquele lugar para ele ter estudo. E aí ele fala assim, que ele sabe que é bom, que tudo aquilo é real, mas ao mesmo tempo ele pergunta, será que é verdade? É como se ele tivesse ali aquela visão meia turva, mas o que está faltando ainda é o toque final de Jesus. Para abrir os olhos dele. Né? Então, quando eu vi essa passagem, eu lembrei exatamente dele. Né? Quando nós lemos a Bíblia... Eu queria falar um pouco também. Quem está falando? É o Raimundo. Raimundo, por gentileza, Raimundo, pode falar. Então, esse segundo toque aí, primeiro toque, eles tiveram fé. Né? O amigo dele tinha fé, que existia um Deus e ele poderia levar esse cego, que era a segunda pessoa, até Jesus, que Jesus poderia curar ele, né? E o toque, eu acredito que foi a fé, né? A fé em Cristo Jesus. Primeiro é Jesus, e ele, segundo, a sua fé, ele levou o cego até Jesus para ser curado. Meus queridos, a gente consegue identificar nesse episódio duas necessidades. Quais eram as duas necessidades desse deficiente visual? Bom, a primeira é que era cego, mas a segunda... Ir até Jesus. Né? Física... Salvação. Salvação. Duas necessidades, física e espiritual, salvação. Não é muito diferente em nossos dias. Às vezes, as pessoas procuram Jesus por algumas motivações, mas a principal, ela não é buscada. E é preciso que alguém com a lupa, com o olhar de Jesus, mostre essa necessidade. Olha, estamos nesse mundo, mas há algo mais que nós precisamos enxergar. Lembra que o cego disse assim, eu estou vendo, mas eu estou vendo homens parecendo árvores, e que se movem essas árvores. A primeira etapa ela foi cumprida, mas precisava completar esse processo. Eles que viam os homens como árvores e que elas se moviam. Aí Jesus falou assim, então espera um pouquinho. Vamos completar essa obra que começou. Todos nós aqui, recebemos esse segundo toque. E muitos precisam desse segundo toque. O primeiro, certamente, ele virá. Mas o segundo toque, ele é necessário, ele é muito importante, ok? Vamos avançar? Pode falar, Elias. Rapidinho. Então, eu não sei se eu estou ultrapassando a lição, mas tem umas coisas interessantes. Porque o homem não disse assim, obrigado, estou vendo ruim, mas estou vendo. Não falou assim. É verdade. E outra coisa, é verdade. Jesus pôs a mão nos olhos e no 26 diz assim, Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Bom, então a casa dele não era no povoado. Mas por que não voltar para o povoado? E provavelmente ele vivia, vou dizer assim, viciado no povoado. Né? Ele tinha que sair daquela vida e ter vida nova. É uma sugestão que eu estou vendo aqui. Sim. Elias, pode ser que quando Jesus dá a ordem para ele não ir para a aldeia, normalmente quando Jesus dava essa ordem após uma cura divina, milagrosa, as pessoas faziam o contrário. Sim. Era tanta alegria, tanta felicidade, que elas justamente faziam o contrário. Talvez Jesus, pensando assim, não querer ser famoso, ser assunto, jactância. Olha, os méritos são de Deus, não do filho.
Mas Sim. as pessoas faziam somente ao contrário. Ia lá e falava, eu encontrei o homem que me curou. Mas, sim, existem outras teorias também. Por exemplo, posso? Rapidinho. Pode sim, continua. Que é assim, poxa, esse cara não ficou feliz, reclamou do concerto. Ó, não testemunhe de mim, não. Fica lá na sua casa. Quem sabe? Mas a história, ela continuou, né, Elias? Desculpe, sempre faço a confusão. Elias, a história continuou e nós vamos saber o resultado dessa história na eternidade, né? Uhum. O que aconteceu depois disso, né? Verdade. Porque alguém quer falar? Irmão, só queria acrescentar aqui rapidamente, dentro da lição, aonde diz aqui a seguinte frase: trazer e rogar. Isso, né? Perfeito. Foi o que aconteceu, né? O trazer foi os companheiros do deficiente, né? E rogar Sim. para que cure ele. Foi 2 ações, né? Exato. Tem esse comentário na lição, sim, tem. Queridos, o pastor McFeely, nessa lição, ele abordou a questão do aceitação. Tem pessoas que sofrem por não ser aceitas. E ele traz aqui, como ilustração, uma mulher. Essa mulher não era aceita. Nós temos uma grande preocupação, isso está sendo um debate em nossos dias, essa questão do preconceito. E isso é uma construção de barreiras. E justamente para isso que Jesus veio, para derrubar barreiras, quebrar preconceitos. E essa história dessa mulher, que está registrado no livro de João, capítulo 4, eu quero ressaltar o verso 4, João, capítulo 4, verso 4. Quem pode ler, por favor, esse verso? Alguém de vocês? João 4, verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Quando nós lemos essa fala de Jesus da forma imperativa, recheado de muita convicção, é necessário passar em Samaria. O que estava por trás dessa frase imperativa? O que Jesus estava dando essa mensagem? Por que Jesus enfatizou isso? Creio que muitas coisas teriam que acontecer por lá, né? Como cura, salvação, né? Perfeito. A palavra... Alguém mais gostaria de falar? Pode falar. A palavra necessário é usada também numa outra vez, quando diz assim, quando Jesus disse que era necessário que tudo que aconteceu nos reis, no livro de Reis, nos Salmos e nos Profetas acontecesse comigo. Então, ele iria cumprir mais uma das profecias. Era necessário que ele passasse em Samaria. Perfeito, Elias. Perfeito. É isso mesmo. Alguém mais gostaria de dar uma contribuição também? Dar a sua opinião? Porque Jesus falou da maneira enfática, é necessário passar em Samaria? Houve um silêncio aqui, né? Houve. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Queridos, ao falar dessa forma, é necessário passar em Samaria, porque havia entre os discípulos uma resistência em passar em Samaria. Não havia um alinhamento, uma harmonia entre judeus e Samaria. Povos inimigos que não se davam. Os discípulos tentaram persuadir Jesus que desse uma volta, passasse por lado,
porque ele estava em Judeia, e da Judeia, Jesus falou, precisamos ir até Galileia, uma cidade muito distante. E para chegar até a Galileia, você teria que passar por Samaria. Mas, sabendo disso, Jesus falou assim, é necessário passar em Samaria. Essa palavra necessária, ela diz o seguinte, não há barreira, não há limites. Todas as pessoas são candidatas à salvação em Cristo. Todas. Nenhuma raça, nenhum povo, nenhuma nação, nenhuma condição social, nenhuma, nada, é suficiente para barrar que essa mensagem chegue a essas pessoas. E ainda podemos dizer o seguinte, que a mensagem da salvação de Cristo, ela é inclusiva. Ela é para todos. Por isso que Jesus falou assim, é necessário passar por Samaria. Ao passar em Samaria, quem ele encontra? A mulher samaritana. A mulher samaritana. E qual era a situação dessa mulher samaritana que Jesus revelou naquela abordagem? Era uma mulher excluída de um povo excluído. E quantos maridos ela tinha? Não me mostrar não, porque eu estou comendo. Então tira. Ela olha vivia só. com um, mas ela não tinha nenhum. Porque ela não tinha era casada. nenhum. E ela foi encontrada por Jesus no poço de Jacó, na aldeia de Sicar. Era normal uma mulher buscar água durante o dia, no sol escaldante? Era comum as mulheres irem nesse horário? Porque ela sabia que nesse horário haveria poucas pessoas. Ela não ia ser vista. Mas Jesus faz uma abordagem que é muito interessante, nós falamos um pouco sobre isso. Porque é essa percepção, para a gente não sofrer um tipo de rejeição, ou as pessoas se sentirem incomodadas, Jesus faz uma abordagem muito legal com essa mulher. O que ele diz para essa mulher? Ele faz um pedido. Qual era o pedido? Me dê um copo d'água. Me dê um copo d'água. Porque ela estava junto ao poço, o poço de Jacó. É claro que essa mulher ouvir um pedido desse de um homem, além de um homem, um judeu, essa mulher, ela sentiu que foi abordada com muito amor e com muito carinho. Ela não se sentiu incomodada. Sabe, querido, isso nos ensina que nós devemos tomar cuidado quando nós formos abordar uma pessoa que sofre algum tipo de barreira, algum tipo de preconceito. A nossa abordagem tem que ser inteligente, mas recheada de amor. Foi isso que Jesus fez. Você sabe o que mais chama a nossa atenção? Aonde estavam os discípulos? Acho que tinham ido buscar comida, né? Lenha, alguma coisa. Os discípulos não estavam com Jesus quando Jesus conversou com aquela mulher. Mas quando eles voltaram, qual foi a reação dos discípulos quando viram Jesus? Conversando com aquela mulher. Conversando com uma mulher, e ainda mais samaritana. Qual foi a reação deles? De estranheza. Preconceituosa, exatamente. Mas qual foi a fala que eles usaram para Jesus? Como pode ele estar falando com uma mulher samaritana? Que coisa, né? Que coisa. É uma tremenda lição para nós, viu? Para nós. Por isso que Mark Feeling é um grande pregador do evangelho. Ele já esteve em vários lugares de todo mundo, já esteve em quase todos os países onde
esses países têm muita gente pobre, gente rejeitada, gente ignorada, gente esquecida, por causa de uma visão indolente, de uma visão indiferente. Foi isso que os discípulos fizeram com Jesus e com aquela mulher, porque eles ficaram indiferentes, ficaram indolentes, não viram a necessidade daquela mulher. E olha que aquela conversa que a mulher teve com Jesus, Jesus falou com ela, e ela falou sobre o quê com Jesus? Posso? Pode, deve. Então, houve Pode falar, Elias. Jesus, ele estava sozinho com ela. E ele usou uma approach, uma aproximação interessante. Primeiro ele pediu a água e ofereceu uma água que ela não teria mais sede. Mas aí ela... deixa eu ver aqui. Ela disse assim, o senhor não tem como tirar água do poço, e o poço é fundo. Como você vai me dar essa água? Ela disse, né? E ele... É uma negociação já, uma aproximação, uma negociação no diálogo. E ele diz assim... Deixa eu ver aqui. Quem beber desta água terá sede... terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu hei de dar, nunca mais terá sede. E aí ela decidiu, sim, eu quero dessa água. Então, houve todo um preparo, né? Isso, um acordo, uma negociação, né? Um approach, né? E os discípulos não estavam lá. É isso mesmo. A consequência dessa abordagem gerou uma oportunidade para essa mulher, porque a mulher perguntou para Jesus: aonde é a verdadeira adoração? Porque os nossos pais aqui em Samaria dizem que é no Monte Gerizim, e os judeus falam que é em Jerusalém. E ela se preocupou com a questão da adoração, a verdadeira adoração. E Jesus disse a ela: olha, os verdadeiros adoradores, eles virão e adorarão o Pai em espírito e verdade. E vem a hora, chegou a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. E aquilo encheu o coração dela, porque a expectativa dela foi respondida. Por isso que ela sai daquele lugar e vai para toda a Samaria e anuncia Jesus. Acabou o preconceito, acabou a barreira. Ela criou uma coisa de um ânimo, de uma intrepidez, de uma coragem, que ela esqueceu sua própria condição e foi falar que encontrou Jesus. Irmão, posso acrescentar? Uma pessoa rejeitada que agora tem totalmente mudada. Fala, irmão Francisco. Me lembro que Jesus fez um pedido para ela, que ela fosse para a casa dela e trouxesse o marido. Sim, sim. É que a gente está fazendo um resumo da lista, porque isso aí é sermão para 1 hora, semana de oração, tem muita coisa para extrair dessa experiência, né? Mas avançando um pouquinho, que falta mais 10 minutos, certo. Conta a história de André, na lição de terça-feira, estamos um pouquinho atrasados, fala que André teve a oportunidade de receber algumas pessoas que vieram da Grécia. E ele viu em João capítulo 1, verso 40, fala que André viu alguns homens que vieram de longe, vieram da Grécia e queriam conhecer Jesus. O que o André fez? Eu estou aqui resumindo, mas eu quero ver a participação de vocês. O que vocês leram, o que vocês podem contar sobre a experiência de André?
Oi, Jeremias. Oi, Raimundo, pode falar. Então, a experiência de André, eu achei legal aqui quando ele fala que ele se aproximou das pessoas, né? Ele criou um relacionamento cordial, né? Ele se aproximou das pessoas para poder, né, criar um relacionamento firme ali, um relacionamento amoroso, né? É isso aí mesmo, viu? Eu acho que cada um de nós, tenho certeza, cada um de nós houve um André que aproximou de nós para levarmos até Jesus. E quantos André a igreja hoje precisa? Vestir o André para levar as pessoas, porque essas pessoas sozinhas, elas terão muita dificuldade em conhecer Jesus. É isso? Sim. Sim, é isso, viu, Jeremias? Hoje, no mundo que nós estamos, nós não vestimos essa capa, né? Essa característica de André, muitos ficarão sedentos, né? E Deus cobrará da gente. Olha, por que você não foi? Você tinha mensagem, você tinha solução, né? Eu teria mostrado a minha luz através de você. Deus não... Perfeito, Poli, é isso mesmo. A luz, o sal da terra, ela veio para despertar a gente, para a gente sair do nosso comodismo, né? E entregar para as pessoas verem Jesus, usarem a lupa para poder enxergar Jesus, né? Então, essa lição, ela veio lá em nossas vidas, né? Que nós possamos, né, abraçar essa mensagem e levar aos nossos irmãos. Eu sei que hoje está muito difícil da gente sair, mas a tecnologia hoje nos permite fazer esse trabalho, né? Verdade, sem precisarmos ter um contato com as pessoas, né? Amém. É isso mesmo, Jeremias. É isso mesmo, Poli. Alguém quer dar mais uma contribuição? Alguém que gostaria de falar alguma coisa? Aproveite, tá? Paz de Deus. Oi, irmã Fátima. Tudo bem, irmão? Feliz sábado, seja bem-vinda. Feliz sábado. Querida, faz seu comentário, por gentileza. Não, eu quero dizer que Deus, nós nos colocamos à disposição de Deus, né, para levar a palavra, e Deus nos dá todas as condições necessárias. Como agora, né, em meio a essa pandemia, olha como Deus está nos fazendo aprender a usar a tecnologia. Perfeito, né? irmã. É isso mesmo. Eu acho maravilhoso, né? Só isso. Obrigado pela sua contribuição. Fátima, quem quer falar? O nosso desafio é o desafio de André. Estamos nós hoje dispostos a conduzir outras pessoas até a presença de Jesus? Estaríamos nós hoje dispostos a aproximar dessas pessoas para que elas conheçam Jesus? Você sabe que tudo está relacionado, né, Elias, à abordagem. A gente sabe de muitas experiências das pessoas que estão na igreja. Alguém chegou perto delas, ou recebeu elas, ou recepcionou elas. Não sabemos em que local, mas em qualquer lugar, podemos recepcionar essas pessoas, aproximar dessas pessoas. As pessoas que chegam na igreja, você aproxima delas, ou lá no carro, quando ela está saindo, ou no portão da igreja, ou na entrada na nave da igreja, ou sentar ao lado dela na igreja, no banco da igreja, ou no nosso trabalho, ou no meio da parentela, ou no meio da vizinhança.
há necessidade de uma aproximação. Perfeito, irmão. Podemos avançar? Só um instantinho, por favor. Por Então, favor, o que o Elias. senhor falou é importante. Uma pessoa chega na igreja, não precisa ser na igreja. Dá atenção, né? Olha, se você tiver sede, aqui tem um bebedouro. Se necessitar de sanitário, basta descer as escadas. É logo ali, né? E qualquer coisa você me procure. Eu nem perguntei o nome da pessoa, entendeu? Mas pode ser a mudança do dia daquela pessoa ou da vida dela. De repente ela só estava precisando de conversar com alguém. Alguém que fosse educado, alguém que desse algum pouco de atenção. Elias, o ano passado, nós e um grupo de irmãos, nós fizemos uma aproximação com uma comunidade em frente ao terminal da E-Carvalho. Nós entramos lá, eu e mais alguns irmãos, e nós batemos em casa, nessa comunidade. E as respostas que a gente ouvia dessas pessoas era muito idêntica. Sabe o que elas falavam para nós? Eu tenho vontade de ir para a igreja, mas eu não sei como as pessoas vão me receber. Eu me sinto insegura em ir à igreja, porque eu não sei como as pessoas vão me receber. A maioria das pessoas com quem nós conversamos dessa comunidade trouxe essa mensagem. E ela é relevante, viu? Nós não desqualificamos quando ela falava isso. Então, o que a gente percebe que essa lição está trazendo para nós é que os Andrés têm que aparecer. Em todo sentido. Amém? Amém. Amém. Podemos avançar? Sim. A lição também trouxe que é fácil lidar com pessoas difíceis, pessoas improváveis. É fácil ou não? Não. É trazido aqui o exemplo bíblico, né? Pedro, Simão Pedro. Pois é. Pedro tem um perfil que ou ele cativa as pessoas, ele afasta as pessoas dele. Mas, na verdade, quando falamos de pessoas difíceis, estão falando de pessoas de vários perfis. De vários. Não existe um modo de ser. Existem vários modos de ser. E aí, o que vocês comentam sobre isso? Posso? Pode. Poxa, parece que só eu estou falando. Olha, então, eu quero dizer uma coisa para vocês, antes ele ia falar. Aqui na sala da Escola Sabatina, não é sermão, tá? O professor não pode utilizar o seu tempo como sermão. Essa é uma grande oportunidade que a Igreja Adventista tem, quando ela abre oportunidade para as pessoas falarem, comentarem, apresentar suas dúvidas, colocar um questionamento, porque senão vira um culto, né? Mesmo que você não estudou a lição, não tem a lição, mas você tem liberdade, sim, para falar, tá bom? É preciso que... alguns têm vergonha, é tímido, tal, a gente entende isso. Mas é importante que você participe de alguma forma, tá bom? Elias, por gentileza. Então, pessoas difíceis sempre vão existir. Tem uns exemplos assim. O desconfiado. Mas ele está certo, tem que desconfiar mesmo, né? Às vezes você aproxima de uma pessoa, ou às vezes nem consegue chegar perto, porque ele quer saber. Eu quero ir para a igreja, mas tem que ser a igreja que dá dinheiro, carro, apartamento, que eu tenha a saúde, a mulher que eu quiser, e eu também, ainda de quebra, no pacote tem que estar a vacina, a vacina para não ficar doente. Isto é,
Ele está querendo outra coisa, né? Deixa eu ver. Tem muitas pessoas difíceis de ser abordadas. São os exemplos, né? Eu vou falar um pouquinho ali. Oi, pode falar, Raimundo. Então, Pedro era um homem duro, um homem difícil. Era um homem, como se diz hoje, a palavra mais correta, ignorante, né? Só que ele tinha um potencial, né? Ele tinha coragem. Ele é um cara corajoso. Deus, o próprio irmão dele, né? Viu que ele tinha um potencial. E Deus viu o potencial em Pedro, que ele tinha resistência, né? E eu acredito que nós temos que ser assim, mesmo que as pessoas se achem uma pessoa ignorante, às vezes você tem que ver aquele potencial numa pessoa. Às vezes você acha a pessoa, essa pessoa não vai servir para esse cargo. E é uma pessoa que desenvolve muito bem um cargo na igreja, um cargo aonde for, no trabalho, né? E para falar de Jesus a gente tem que ter isso aí, tem que ter coragem, né? Porque não é fácil e às vezes você se retrai ao falar do próprio Deus para as pessoas. Raimundo, ontem eu ouvi uma frase, eu gravei essa frase. A voz é a digital da alma. Nós conhecemos as pessoas por aquilo que ela fala. E muitas vezes a fala da pessoa, ela pode trazer um desconforto, ela pode incomodar. E essas pessoas, ela pode parecer para nós uma pessoa difícil. É por isso que eu, a irmã Antônia, a gente, para fazer uma leitura, a gente usa uma lupa. Mesmo com óculos, viu, Jesus? Porque o olhar de Jesus, ele amplia aquilo que o nosso olhar não alcança. Como o Raimundo disse, Pedro é um homem rude, um homem calejado no seu trabalho, um pescador. Tem que tomar muito cuidado com essa palavra ignorante, porque ignorante quer dizer o seguinte, ela não tem informação. Então, não é para todas as pessoas que a gente pode afirmar essa pessoa é ignorante. Não é isso. O que mais destaca em Pedro e em algumas pessoas é que o perfil dela é um perfil difícil para lidar. Mas só que Jesus chegou algo nela que viu possibilidades. Agora, esse olhar... eu tive uma experiência na igreja de Coimbra. É fácil falar com uma pessoa que é fanática no futebol, e principalmente o time do Corinthians. É fácil. Que a pessoa só fala em futebol e o tempo todo Corinthians. Pessoa fanática. É fácil. Não. É como se fosse palmeirense. É como se fosse um Deus, um vício, uma barreira que fica atrapalhando. Muito forte, é muito forte mesmo. Eu conheci o Antônio Schuster. Ele trabalhava numa casa num lugar de ferro velho. E quando eu conversei com ele, mas ele só falava Corinthians, fanatismo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, essa pessoa é difícil. Como é que essa pessoa vai um dia para a igreja adventista? E eu lembro dessa experiência, dessa conversa com ele. Hoje, o Antônio Schuster é um grande amigão meu, é uma pessoa queridíssima. E ele é membro da Igreja Adventista do Coimbra. Trabalha demais para a igreja. No meu primeiro contato, na primeira experiência que eu tive com ele, eu falava assim, esse cara não tem condições. E ele tem uma paralisia nas pernas, ele é deficiente físico. O que esse homem trabalha na Igreja Adventista hoje? Eu estou dando esse testemunho porque a gente vê essa impossibilidade na visão humana. A pessoa não tem como ser um cristão. Desse jeito. Assim como ocorreu com Pedro, ocorre conosco também. Conosco. Eu tenho certeza que eu era uma pessoa difícil. Eu creio que um de nós também é pessoas difíceis para lidar. É difícil.
irmão. Mas Jesus tem um olhar diferente. Comente aí. Fala, Fátima. Não, eu ia falar só que quando acontece esse milagre da conversão numa pessoa assim, né, difícil, geniosa, aí é que a gente vê o milagre, né? E aí é que fica... O que a gente tinha visto, acho que na primeira lição, está falando sobre testemunho pessoal. Quando acontece um milagre com uma pessoa difícil, alcança muita gente, porque ver a transformação de uma pessoa difícil, né? Ver essa pessoa transformada por Deus é incrível. E isso serve para converter o coração de muita gente também. Irmã, todos nós temos experiência, nós sabemos que houve pessoas que Jesus transformou, e é isso que a irmã está falando, é uma comprovação. Como é gostoso ver isso. Vou dar um exemplo para vocês, o Antônio Schuster, quando ele me vê, ele me abraça, me dá beijo, é um negócio assim, incrível. Mas no primeiro encontro que eu tive com ele, eu achava que não tem chance nenhuma. Então, mas e as pessoas que estão ao redor, que estão olhando também, né? Isso serve também para converter o coração de outras que a gente nem imagina. A gente nem imagina que estão vendo. E o céu, a eternidade, vai ser um lugar de muitas surpresas. É verdade. Encontraremos pessoas que a gente nunca imaginava estar lá. Jeremias. Por favor, Raimundo. Saber como levar Jesus para as pessoas. A abordagem, né? Gostaria de falar um testemunho rápido. Posso falar? Sim, pode. Uma pessoa muito difícil e ele é maçom. Só que eu falo com ele e ele aceita as palavras que eu falo, mas ele fala muito de uma pessoa que marcou muito na vida dele. E ele não gostava de falar de Jesus de jeito nenhum. Chama-se Luciano, meu cunhado. Eu sei quem é. Ele pergunta pelo Jeremias todas as vezes que eu ligo para ele, e é a única pessoa que ele aceita falar de Jesus para ele. Porque o maçom é difícil, né? Ele é uma pessoa fechada, mas o Jeremias pode falar de Jesus para ele que ele não fala nada, ele só ouve. Ele fala isso. Tornamos um grande amigo lá no Maranhão. Eu fiquei hospedado na casa dele, me recebeu muito bem. Tivemos a oportunidade de estar com ele. Hoje ele está muito feliz. Ele é casado com a Soraya, irmã do Raimundo. Tem um filhinho maravilhoso. Mas é o poder de Deus, viu, queridos? O poder de Deus. Para encerrar a lição, que nós estamos já 5 minutos além do horário, pastor Mark Filho, na lição, fala assim, percebendo oportunidades providenciais. Tá me Queridos, ouvindo? não faltará oportunidades. Não faltará. Sempre teremos oportunidades. Sempre. Irmã Toninha Moura. Toninha, pode falar, irmã Toninha. Então, eu queria falar que nós temos Deus mostra oportunidade para nós. Não é nós que conquistamos, não é nós que convencemos as pessoas. Verdade. Nós falamos de Jesus para as pessoas e não importa se ela vai aceitar ou não, se ela é difícil ou não. A nossa missão é falar de Jesus. O resto é com o Espírito Santo. Amém. Agora, nós temos várias maneiras de levar Jesus a uma pessoa. E uma maneira muito boa é através da nossa vida pessoal. Como é que nós lidamos com essa pessoa? Como é que nós tratamos a pessoa? Porque não adianta eu falar de Jesus para uma pessoa e depois a pessoa vai me conhecer e vai ver que eu sou bem diferente. Fala de Jesus para mim, mas olha só como é que ela trata as pessoas. Então, nós devemos falar de Jesus através da maneira como tratamos as pessoas. Olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Tchau. Se nós olharmos as pessoas, não com o nosso olhar, porque o nosso olhar é um olhar que julga, é um olhar que critica, é um olhar que acha que não vai dar certo, que fulana fica com medo por causa de preconceito. Mas Jesus não. Então, temos que mostrar Jesus através da nossa maneira de tratar cada pessoa, tratar nosso vizinho
muita gente se assusta quando nós chamamos para ir para a igreja. Ah, vamos na igreja? As pessoas já ficam achando, quer me levar na igreja, que quer que eu seja crente. Então, nós não vamos levar para a igreja. Nós vamos levar Jesus para a pessoa. A partir do momento que ela passa a se interessar por Jesus, ela vai sentir vontade de ir na igreja. Então, tem várias maneiras, né, de levar Jesus para as pessoas, e uma é dessa, levar Jesus através da nossa vida, falar de Jesus por experiência própria, e a pessoa vai sendo conquistada, porque o Espírito Santo vai trabalhando na vida da pessoa, e a gente vai pedindo que o mesmo Espírito nos ajude a levar a palavra para aquela pessoa, a levar Jesus. É isso. Perfeito, irmã. É exatamente isso. Então, queridos, para nós encerrarmos esse momento tão especial, desde já quero agradecer a participação de todas as formas de cada um de vocês. Foi uma bênção esse momento da Escola Sabatina, partilhando esse assunto tão diário em nossas vidas, sobre o testemunhar. E encerrando, o nosso desafio é esse, que Jesus possa nascer diariamente em nossas vidas, para que nós possamos ter o olhar dele em nós. Amém? Tem muitos cegos espirituais aí, esperando que nós levemos Jesus, que é a luz, para eles, né? E muitas vezes nós pedimos a Jesus que cada dia nós possamos abrir mais nossos olhos, porque nós também conhecemos a verdade, mas todo dia precisamos enxergar mais e levar outras pessoas que estão aí fora que não enxergam, levar até Jesus, porque ela sozinha, ela não vai conseguir. Então, ela precisa que pessoas a levem. E como é que nós vamos levar essa pessoa, esses cegos, a Jesus, se nós também não enxergarmos direito? Então, todos os dias, nós temos que pedir a Jesus que abra nossos olhos, para que possamos também levar outras pessoas a enxergarem. É o primeiro toque. Amém. Amém. Irmã Fátima está por aí? Sim, tá aqui na sala? Estou aqui, sim. Estou aqui. Irmã, por gentileza, a irmã pode oferecer a Deus a oração de encerramento, por gratidão, por ter participado dessa Escola Sabatina, com a participação de todos vocês? Por gentileza. Obrigado. Vamos curvar nossas frontes, então. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, estamos felizes, estamos alegres aqui diante da Tua presença, porque hoje tu nos deu a oportunidade de conhecer mais a respeito de Ti, a respeito da Tua vontade para nós, Pai. Queira guardar no nosso coração a Tua palavra, Pai. Queira nos guardar diante da Tua presença, Senhor. Nos dá saúde, nos dá vida, nos dá uma semana cheia da Tua paz e também, Senhor, nos acompanhe agora no culto que vai haver. Esteja conosco, continuando a nos falar, porque a gente carece, Senhor, da Tua presença, carecemos de sabedoria, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Um feliz sábado, um sábado de alegria, um sábado de regozijo na presença do nosso Deus e na comunhão dos nossos queridos irmãos. Amém? Amém. 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 Grande abraço a todos. Saudades de vocês, Amém. viu? Saudades de dar um abraço em todos vocês. Daqui a pouquinho. Hoje mudou de professor, né? Hoje o irmão Jeremias, legal. Gostei, é bom quando mudar, né? Irmão Feliz Jesus, bom sábado, tô descanso, indo pra bom igreja. descanso. Tchau. Tchau, Poli. Feliz sábado, Poli. Feliz Nós sábado. amamos cada um de vocês. Jesus também. Um abraço. Amém. Tchau. Amém. Irmão Jeremias, nosso back central. Centroavante, irmão. Centroavante. É zagueiro. Centroavante. É zagueiro. Agora sou pescador de homens, irmão. Amém. Sim, claro.